A paz do Senhor. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Seu coração nessa manhã é uma terra fértil, onde Deus pode plantar a boa semente. Nós precisamos ter expectativa. Todas as vezes que nós somos ministrados pela palavra de Deus, algo poderoso acontece. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Então, quando ela é liberada, nós somos restaurados, curados, renovados. Algo precisa acontecer. Lá em Isaías 55 diz que assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, nessa manhã, há um desejo e um propósito de Deus para você ouvir a palavra dEle. Amém? Então, seu coração precisa estar dentro, ter expectativa daquilo que Deus vai liberar sobre nós nessa manhã. E eu fiquei pensando, refletindo sobre o que compartilhar com os irmãos. E eu pensei sobre maturidade, que é o tema, né? A palavra que nós recebemos no final do ano, como uma palavra para dar um norte para nós, para que durante todo esse ano a gente venha lembrar sobre o que Deus gostaria de trazer para as nossas vidas, desenvolver em nós. E a palavra foi maturidade. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, 2020 foi um ano tenso, foi um ano difícil, desafiador. Foi um ano assim de perdas, de muito... Deus foi misericordioso conosco, porque foi talvez para muitos de nós aqui o ano mais difícil de toda a nossa existência, não só particularmente, mas como sociedade. E no meio desse desafio que foi sobreviver 2020, nós aprendemos, né, irmãos? Porque diante das pressões, diante das incertezas, da insegurança toda que foi 2020, nós aprendemos, nós crescemos, porque nós aprendemos de Deus mais a depender, a confiar, a acreditar, a esticar a nossa fé. Quantas coisas nós aprendemos por conta dos desafios de 2020. Foi assim com você? Muitos de nós buscamos como nunca e ficamos intensos na presença de Deus como nunca, diante de tudo que nós estávamos vivendo. E vivemos ainda, né? E eu confesso para os irmãos que particularmente, eu pensei assim, 2021 vai ser um ano da bênção sem medida. Não, 2021 vai ser um ano do grande favor inexplicável. Vai ser, para dar um alívio, né, irmãos, para o nosso coração. Brincadeira, né? Você sabe que aqui na Central esse não é o nosso posicionamento. Mas eu confesso para os irmãos que eu pensei que fosse uma coisa assim, que ia aliviar um pouco o nosso coração. E quando Daniel falou sobre maturidade, irmãos, eu falei, ai, Jesus, significa que o Senhor quer esticar a nossa vida ainda mais. Isso significa que o Senhor ainda quer nos levar aonde nós não conseguimos chegar. Para todos nós que viemos de um 2020, que crescemos, expandimos, quantas coisas nós tivemos que mudar, precisamos nos reinventar, foi preciso tantas adaptações para viver um 2020 de forma equilibrada, saudável, não é? Dentro do possível, medos que enfrentamos, desafios que superamos. E aí vem 2021 e Deus nos diz que nós precisamos crescer ainda em maturidade. Fala aí para o seu irmão, maturidade. Nós estamos num processo desafiador de Deus. Eu pensando sobre isso, eu tive algumas percepções. Eu vejo que Deus quer, agora em 2021,
sacudir a nossa vida ainda mais, nos levar a um outro nível de entendimento, de discernimento, de compreensão de quem nós somos, do que nós podemos, do que Ele é para nós, porque maturidade fala sobre isso. Maturidade é uma chave que nos dá acesso a novos ambientes e circunstâncias. Então, o que Deus está querendo ministrar para nós com a maturidade? Você e eu precisamos mudar de nível. Precisamos acessar novos lugares, novas circunstâncias. Estamos sendo desafiados por Deus a ir muito mais além do que já fomos, conhecemos e experimentamos. A maturidade, ela abre portas, ela nos dá acesso a coisas que a imaturidade não nos permite viver. Não é verdade? Eu não sei quantos anos pode tirar a carteira. 18? Alguém pode querer muito dirigir antes dos 18, e até pode dirigir, né? Eu conheço muita gente, mas isso não te habilita. Porque só quando você alcança a maturidade, os 18 anos, que você pode. Manuela, ela quer lavar a louça. Olha, irmãos, ela não sabe quando ela puder lavar a louça, o que ela vai fazer. Mas ela pega o banquinho, toda vez que ela me vê lá na pia, ela pega o banquinho, mamãe, eu vou te ajudar. Eu falo, calma, filha, mulher, ainda não é chegada a tua hora. Quando chegar, tu vai lavar, é muito. Mas ela não tem maturidade. Ela não pode ainda fazer isso. Então, a maturidade nos poupa de algumas coisas, mas também nos limita em algumas coisas. E Deus, nesse ano, está querendo dizer, olha, vocês precisam amadurecer mais, porque eu tenho novas propostas, eu tenho novos desafios, eu tenho um novo nível para revelar a vocês, que só a maturidade nos faz perceber aquilo que Deus está fazendo, nos faz discernir as oportunidades que Deus está nos dando. A maturidade nos faz acessar o próximo nível. Você está pronto, você pode tomar essa herança. A maturidade, o Daniel falou sobre isso há uns 2 domingos, nos dá acesso a uma herança. Nos permite usufruir de coisas que a imaturidade não nos permite. Então, que você tenha essa percepção. Deus quer nos fazer acessar e nos entregar coisas que, se estivermos imaturos, nós perderemos ou desperdiçaremos. Então, o desafio de Deus para nós esse ano é a maturidade, crescer, avançar, ir além daquilo que nós já conhecemos, de que nós já experimentamos. Esse é o nosso desafio. E essa é uma obra que Deus está realizando em todos nós. Ninguém está de fora do que Deus quer fazer. Amém, irmãos? A maturidade, ela está relacionada a transformações e mudanças. Transformações e mudanças. Deus quer transformar coisas em nós, mudar algumas coisas em nós, para nos levar a esse nível de maturidade. E aí, o nosso alvo, a nossa referência é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo como homem e foi a expressão exata de maturidade. Viveu os planos de Deus, cumpriu os seus propósitos, estabeleceu o reino. Ele é a nossa referência. O nosso alvo de maturidade é Jesus. Ele estabeleceu um padrão a ser seguido. Então, como é que nós podemos observar o nosso grau, o nosso nível de maturidade? O quão parecido com Jesus nós somos hoje. Precisamos ou não amadurecer, irmãos? Amém.
Porque Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, e é atrás dessa referência, é olhando para Ele que nós precisamos amadurecer. E isso não está ligado à idade cronológica, isso não está ligado a tempo de cristianismo, ou tempo de frequentar uma igreja, mas tem a ver o quanto nós já fomos transformados pela palavra de Deus. É a resposta de transformação que nós damos com a palavra de Deus em nós. Então você está amadurecendo, você está sendo transformado pela palavra. Você está sendo edificado, mudanças estão acontecendo. Isso é a maturidade cristã, porque a palavra de Deus está causando reboliço em você, que é de dentro para fora. Não é o tamanho da saia, não é o tamanho da manga, não é o tamanho do cabelo, não é a palavra certinha, é aquilo que está acontecendo dentro que acaba refletindo do lado de fora. É o quanto da palavra de Deus já transformou a nossa vida. Isso é maturidade. Maturidade nos faz cada dia mais semelhantes a Jesus. E eu gostaria de ler com você alguns textos que nos mostram que Jesus é a nossa referência, não tem para onde fugir. A gente não pode justificar, não, mas eu sou maduro. Se eu não for parecida com Jesus, eu ainda preciso amadurecer muito, cada dia mais, porque Ele é o nosso padrão. Então abra sua Bíblia lá em Romanos 8, 29. Pois aquele que, amém? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho. Jesus foi o primeiro entre muitos irmãos, então a expectativa de Deus é que sejam muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós precisamos ser conformados a Jesus, Ele precisa dar forma à nossa vida. Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então eu preciso agir de acordo com as ações que Jesus nos deixou registrado ao longo da sua vida, ensinamentos, ministério. 1 João 2:3 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Todos nós aqui, irmãos, nós estamos em Cristo, amém? Amém? Nós permanecemos nele, mas nós precisamos andar como ele andou. Isso é maturidade. Ser a expressão de Jesus, ser a continuação, a continuidade dos feitos de Jesus, da sua conduta, do seu comportamento, dos seus princípios, dos seus valores, isso é maturidade. 1 Pedro 2:21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Seguir os passos de Jesus, imitar a sua vida, aprender com os ensinamentos, obedecer a sua direção. Colossenses 2:6 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Irmãos, só nesses poucos versículos, nós observamos que há no coração de Deus o desejo de que sejamos parecidos com Jesus. Há um padrão, há um modelo a ser seguido. Você consegue observar isso? Então, a maturidade, ela é evidenciada pelo meu crescimento em ser semelhante a Jesus.
Esse é o nosso alvo. Esse é o objetivo da nossa vida. Essa é a proposta de Deus para nós. Sermos mais parecidos com Jesus em 2021, mais do que toda a nossa história de vida. Deus quer acelerar um processo em nós de maturidade para recebermos a sua herança, para desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Porque só os maduros conseguem discernir. Só os maduros conseguem usufruir daquilo que Deus está realizando. Cristo precisa ser forjado em nós. Pode parecer, sabe? Não sei se você aqui está ouvindo isso e está assim, é uma utopia. Como é que eu vou ser parecido com Jesus? Porque Deus é capaz de realizar essa obra em nós. Porque é Ele que opera essa obra em nós, através do Espírito Santo. Essa semana eu estava lendo um texto, alguns textos, você já deve ter lido isso, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eu fiquei pensando, estou abrindo apenas um parênteses, isso talvez seja uma oportunidade de compartilhar uma outra coisa com vocês. Mas, se a gente fala assim, poxa, Deus é o Deus de Abraão, Abraão é o pai da fé. História de Abraão, Deus é o Deus. Deus se intitulou Deus de Abraão. Deus se intitulou Deus de Isaac. Mas Ele também disse que era o Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O que isso nos mostra? Que há espaço para nós. Que somos imperfeitos, que temos defeitos, que temos limitações, mas que se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós estaremos lá, sendo filhos, sendo reconhecidos como aquele que tem um Deus do mesmo patamar de Abraão e de Isaac. Jacó está aí. Deus disse isso. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Ele não falou Israel? Podia ter dito, Ele falou Abraão, não falou Abrão. Porque há espaço para os imperfeitos, que querem ser aperfeiçoados, que estão abertos para aquilo que Deus pode realizar. Então Jesus pode ser formado em nós. Pode. Nós somos imperfeitos, irmãos. Eu ministrando sobre isso, lendo, eu falei, Jesus, é comigo, né? Por isso o Senhor está falando comigo. Tem tanta coisa para ser mudada, tanta coisa para ser aperfeiçoada, mas Ele é o Deus de Jacó também. Ele é o Deus que é de Abraão, de Isaac, mas Ele é de Jacó. Tem espaço para quem reconhece as suas limitações e quer ser aperfeiçoado. Então Jesus pode ser visto em nós, transformando a nossa vida de pessoas difíceis, de pessoas complicadas, com histórias tão diferentes que nós temos, mas Ele pode. Jesus pode ser visto através de nós, porque o Espírito Santo trabalha. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra, Jesus começou uma grande obra na sua vida, na minha vida, e vai completar até aquele grande dia. Por isso nós precisamos amadurecer, nós precisamos buscar essa maturidade de Jesus ser formado em nós. E aí eu pensei em algumas coisas para compartilhar, que são princípios que nos levam à maturidade. Como crescer nessa maturidade? Como desenvolver essa maturidade de ser parecido com Jesus cada dia mais? A primeira coisa, irmãos, é ter uma mente renovada, ter uma mudança de mentalidade. O que nos transforma, o que nos muda é a transformação da nossa mente.
É uma mentalidade renovada pela palavra de Deus. Não tem como nós sermos diferentes se a nossa mente não for transformada. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem, você conhece esse texto, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda transformação na nossa vida começa primeiro na nossa mente. Deus precisa acessar a nossa forma de pensar, e isso só acontece na meditação da palavra. Eu renovo todos os meus conceitos, todo o meu entendimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre a igreja, sobre o reino, sobre o outro, quando eu permito que a mentalidade do céu seja transformada, seja impregnada na minha forma de pensar. Não tem como amadurecer, não tem como ser transformado sem que primeiro a nossa mente seja acessada por Deus. Porque nós trazemos muitos conceitos, nós trazemos algumas percepções da vida de acordo com o que nós já vivemos. Então, a nossa mente precisa ser renovada. O que transforma a nossa vida do padrão deste mundo para o padrão do céu é uma mudança de mentalidade gerada pela palavra. Por isso, irmãos, a meditação na palavra de Deus é muito importante. O pastor Daniel vem falando sobre isso, não é preciso você ler 5 capítulos por dia, dois livros da Bíblia por semana, não. Mas você precisa meditar diariamente, porque é essa meditação que vai renovando a sua maneira de pensar e vai transformando a sua maneira de viver. Nosso amadurecimento está diretamente ligado ao quanto temos a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Quem é o cristão maduro? Aquele que se aprofunda nas Escrituras, aquele que está sempre meditando, aprendendo, sendo tocado, ministrado pelas verdades. A nossa mente precisa ser renovada. Os conceitos desse mundo, as ideias desse mundo não são compatíveis com a do reino de Deus. Então nós precisamos ser renovados. Essa renovação gera em nós transformação, maturidade. A verdade é que você não pode mudar sem mudar a maneira que você pensa. Porque senão a gente entra num formato, a gente segue um modelo natural. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Está todo mundo dizendo, eu vou dizer também. Mas não é isso, porque a mudança é de dentro para fora. O Espírito acessa a minha mente, renova o meu entendimento, alinha a minha vida com os princípios e valores do reino, e eu expresso isso através da minha forma de viver. A palavra de Deus em nós, irmãos, põe tudo em ordem. A palavra de Deus em nós põe tudo em ordem. O que está desordenado na sua vida? Falta renovar a palavra. O que precisa ser mudado, que você reconhece, percebe que é uma dificuldade? A palavra de Deus põe em ordem, porque ela renova, ela muda aquilo que nós pensávamos que era certo, que é ideal, e substitui por aquilo que Deus diz que é. Nós temos opiniões muito boas sobre muitas coisas, mas a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre tudo, e é ela que deve conduzir a nossa vida. Cristãos maduros conhecem a palavra de Deus e estão vivendo segundo a palavra. Porque não adianta, irmãos, a gente vir aqui uma vez na semana, ouvir e sermos ministrados e tocados pelo Espírito, se quando chega lá fora, essa verdade não transforma a nossa maneira de viver. É em vão. Estamos perdendo tempo. A palavra de Deus precisa criar um efeito
efeito transformador em nós. Porque ela nos confronta, ela nos modela, ela nos transforma, ela muda a nossa maneira de viver. Então é isso que nós precisamos buscar. A maturidade, ela é gerada quando nós mudamos a nossa mentalidade. Lá em 1 Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava, algumas versões diz, sentia como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Há um padrão de sentimento, fala e pensamento para os infantis. O maduro, ele deixa para trás muita coisa, irmãos. A maturidade nos leva a deixar para trás, como está dizendo aqui o apóstolo Paulo, muita coisa. A maturidade faz isso. Meninos, crianças não conseguem. Eu vejo Manuela e Pedro. Gente, eles estão assim: mamãe, que saudade do Pedrinho, meu priminho. Ainda fala assim. Aí o Pedrinho lá da casa dele: estou com uma saudade da Manuzinha. Aí eles se encontram, dão um abraço, 2 minutos. Me dá esse brinquedo, toma esse brinquedo, me dá, é meu. Estavam morrendo de saudade. Coisa de criança. Por quê? Não tem maturidade. Aí a gente canta uma musiquinha: empresto para você, pois vai me devolver. Empresta um pouquinho para ele, agora empresta um pouquinho para ela. Mas criança não tem essa maturidade. Tudo que ela pensa gira em torno dela. O que ela quer, o que ela precisa, o que ela está sentindo naquele momento. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, quando eu era menino, eu pensava, eu sentia e eu falava como menino. Mas agora que eu alcancei a maturidade, eu deixo para trás. Irmãos, a maturidade espiritual nos faz deixar muitas coisas para trás. Sim ou não? Lugares e ambientes. Se você está amadurecendo, entende que precisa crescer e amadurecer cada dia mais, você vai deixar lugares e ambientes. Porque não vão te fazer crescer, não vão acelerar o processo de Deus na tua vida, não vão permitir que você entre no próximo nível. Então, nós deixamos para trás alguns lugares e algumas vezes ambientes, porque a gente pode até estar num lugar propício, mas o ambiente não condiz, porque as pessoas é que fazem o ambiente. Nós deixamos práticas, hábitos, ideias, conversas, pessoas, porque nós deixamos para trás, porque nos tornamos maduros. A maturidade nos faz perceber esse crivo. Não, isso não faz parte, isso é quando eu era menino. Esse tipo de situação é quando eu era menino, mas agora que me tornei homem, estou alcançando a maturidade, eu deixo para trás. O imaturo é facilmente identificado. Ai, foi comigo, era comigo, não olhou para mim, passou pela rua. Ah, Jesus, precisa crescer. O maduro deixa para trás isso. Se não falou, eu falo. Se não olhou, eu olho. Se não perguntou, eu pergunto. Não é verdade? Uma vez, isso já tem muito tempo, tem muito tempo, hein, Rubenita? Porque era com a Rubenita que eu andava. Tem muito tempo. A gente andava ali perto da Rua da Tininha, e o irmão que foi daqui da igreja estava caminhando. Eu e a Rubenita estávamos caminhando, e o irmão estava caminhando. E aí, eu tenho miopia, irmãos. Agora eu estou de lente, então eu estou te enxergando. Mas anos atrás eu tinha lente. E eu caminhando com a Rubenita, passou um irmão, eu falei: ué, eu acho que eu conheço esse irmão. Foi chegando perto, falei: ele estava só de olho para ver se você ia falar comigo. Irmão, graças a Deus, claro que eu vou falar com você. Te enxerguei, foi chegando pertinho, entende? Vou ver se elas vão falar comigo. Falei: mas gente, entende, irmãos? Quando eu era menina eu falava, eu sentia, eu pensava como menino. Mas agora que amadureci,
deixei para trás. Deixei para trás as coisas de menino. A maturidade nos faz deixar algumas linguagens, palavras, sentimentos. A maturidade muda a nossa vida, irmãos. O lugar onde a nossa maturidade é mais palpável é dentro dos nossos pensamentos. É aqui que nós começamos, e aí ela vem externar através das nossas ações. É de dentro para fora. A maturidade nos leva a fazer trocas vitais para o nosso crescimento, edificação e santificação. O que você está trocando? O que você está abrindo mão para crescer, para amadurecer, para avançar, para mudar? Poxa vida, o Mateus me elogiou que eu sigo o tempo certinho, mas eu estou no limite já, ainda faltam algumas coisas. Hebreus 6:11 diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar as coisas básicas, as coisas mais elementares, e precisamos nos aprofundar. Há tanta revelação de Deus, há tanto conhecimento de Deus, mas nós precisamos mergulhar na palavra. Mas só que muitos de nós ainda têm dificuldade de ler um versículo por dia. Muitos de nós ainda têm dificuldade de pegar a palavra, porque desanima, porque sente sono, porque deu preguiça. Irmãos, nós precisamos avançar em maturidade. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus através da sua palavra. Nós não podemos ficar apenas naqueles versículos que nos garantem vitória, promessa, bênção. Eu li da pastora Helena Tanuri essa semana, que eu falei, caramba, é mesmo. Ela disse que se a palavra de Deus fosse só conforto e segurança, ela ia ser chamada de travesseiro e não de espada afiada. Não é verdade? Tem a hora do conforto, tem a hora da segurança, mas é uma espada afiada. É uma espada afiada. Então a gente precisa mergulhar nessa compreensão mais da palavra de Deus. Fala isso aí para o seu irmão, mais da palavra de Deus. Tanto crente ocupado com tanta coisa e não separa um momento para meditar nas Escrituras. Abre lá a sua Bíblia no Salmo 119. Eu amo esses salmos, e ele é assim. Mas olha como a meditação nas Escrituras transforma muita coisa. Salmo 119, versículo 97. Como eu amo, amém? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Olha que coisa, a palavra de Deus, as Escrituras, irmãos, ela nos torna mais sábios do que os nossos inimigos. Você está se sentindo afrontado, confrontado pelo teu inimigo? Há na palavra de Deus sabedoria para que você seja mais sábio que os teus inimigos. Há sabedoria, há discernimento. Olha aqui, há discernimento na palavra de Deus. Ela nos dá discernimento mais do que todos os mestres. A palavra de Deus nos dá discernimento, nos dá entendimento mais do que anciãos, pessoas maduras, experimentadas, vividas, mas o conhecimento da palavra nos dá isso.
Então nós precisamos buscar, nós precisamos ler, nós precisamos meditar e nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. É preciso ler mais a Bíblia. É preciso ler mais a Bíblia. Fala aí para o seu irmão, você precisa ler mais. Você precisa conhecer mais. Segunda coisa que nós percebemos que é um princípio que nos leva à maturidade, é sermos guiados pelo Espírito Santo. Alguém que está crescendo em maturidade é guiado pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8,14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. João 16,13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O próprio Jesus nos disse a respeito do Espírito Santo que um dos papéis dele para nós é ser o nosso guia. O Espírito Santo quer guiar as nossas vidas. Alguém que está crescendo, amadurecendo, percebe a importância de ser guiado pelo Espírito. Irmãos, o mundo anda acelerado. O mundo anda altamente acelerado, é tudo para ontem. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos entender e esperar o sinal de Deus para agir, o sinal de Deus para decidir, o sinal de Deus para tomar a decisão. Tantas coisas diariamente nós decidimos, algumas muito sérias que afetam a nossa vida, a nossa família, e o Espírito Santo quer nos guiar. O Espírito Santo quer nos orientar, mas hoje há uma correria, algo tão acelerado que a gente não pode esperar um sinal de Deus para ir ou não, para fazer ou não, para comprar ou não, para mudar ou não, porque a gente tem muita opinião sobre tudo. Muita opinião sobre tudo, mas a gente precisa baixar a guarda e permitir que o Espírito Santo nos guie. É para onde, como, é desse momento, é dessa forma. Irmãos, cristãos que estão amadurecendo são guiados pelo Espírito. Qual foi a última decisão que você tomou baseada no Espírito Santo, dirigido por Ele? Porque o Espírito Santo quer nos dirigir, Ele é o nosso guia, Ele quer orientar a nossa vida para a gente não dar murro em ponta de faca, decidir coisas que lá na frente de caramba, que não era isso, não foi a melhor opção. O Espírito quer nos ajudar nas nossas decisões, sobre relacionamentos, jovens. Relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie você, porque senão você vai bater cabeça 1, 2, 3. Tantas coisas, irmãos, que nós ganharíamos tempo e sofreríamos menos se o Espírito Santo nos orientasse em todo momento. Não é verdade? Quando nós decidimos errado e nos arrependemos, porque não paramos para ouvir. A maturidade nos faz esperar uma decisão de Deus quanto ao assunto que apresentamos. Se sim, se não, se agora, depois, se esse é o melhor momento. Nós fazemos o que achamos melhor e pedimos para Deus abençoar. Nós decidimos, pensamos na nossa naturalidade e pedimos para Deus abençoar, mas Deus quer guiar a nossa vida em todo o tempo para que as nossas decisões sejam acertadas, para que as nossas atitudes sejam as melhores. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Precisamos, irmãos,
que você precisa decidir? Em que momento da sua vida você está vivendo que precisa tomar uma decisão? Ele é o conselheiro perfeito, porque Ele está lá no amanhã, Ele já está lá no seu futuro. Então Ele tem a melhor direção, a melhor sugestão para a nossa vida. Para a nossa vida. Mas é preciso parar, esperar e ouvir. E às vezes, irmãos, uma ideia muito boa, algo que a gente acha maravilhoso, Deus vai dizer não. Deus vai dizer não, não é o momento, agora não faça isso, não vá para esse lugar, não faça assim, assado. Por quê? Porque Ele está lá no futuro e Ele sabe o que é melhor. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie. Uma atitude impulsiva muitas vezes causa um dano irreparável ou um estrago que vai durar anos para ser reparado. O Espírito Santo pode nos ajudar nas decisões que nós tomamos. Quando nós estamos em sintonia com Deus, o Espírito Santo nos direciona. Quando estamos para decidir, Ele muda. Quando a gente pensa em fazer uma coisa, Ele diz não. Quantas vezes você já experimentou isso? Estava certo, ia fazer, mas na hora o Espírito Santo te deu um não. Caramba, não estou sentindo paz, não é agora. Então todas as vezes que você tiver com incertezas, insegurança, ansiedade, espera o Espírito Santo te dirigir, porque Ele traz paz. Seu coração aflito vai ficar quieto, em paz. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Amém, irmãos? A maturidade faz isso. Nós renovamos a nossa mente e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos mudar de nível, experimentar coisas novas da parte do Senhor. Mas isso é um processo. Então nós precisamos crescer nesse entendimento, nós precisamos avançar em maturidade. Esses são 2 princípios apenas, que nós precisamos guardar no nosso coração essa manhã, para aquilo que Deus tem para realizar em nós e através de nós, amém?